Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria, estamos começando mais um programa Escola da Fé. Esse programa tem o objetivo de trazer a você exatamente aquilo que está no coração da igreja há 2000 anos, a nossa fé, a nossa esperança. Muito bem, vamos rezar como a gente faz sempre nos programas, pedindo a Deus que nos dê a sua graça, a sua bênção, a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas inteligências, para que a gente possa fazer um bom programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria que esteja intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindo a vocês que estão aqui. Temos aqui amigos de João Pessoa, na Paraíba, são vocês, né? Bem-vindos. São Paulo, capital, e Macaíba, do Rio Grande do Norte. Beleza, sejam bem-vindos aqui à nossa Escola da Fé. Eu fiz 3 programas aqui sobre ciência e fé, mas focando mais o quê? Qual foi a contribuição da igreja para a ciência? E mostrei aqui muitos e muitos padres cientistas, né? Especialmente nos últimos tempos, os jesuítas, né? E eu quero continuar esse assunto hoje, mas entrevistando um amigo, né, da faculdade aqui de Filosofia e de Teologia da Canção Nova, professor Lino, que eu tenho o prazer de receber aqui para a gente conversar um pouco nessa noite. Lino, muito prazer, muita alegria. Então, Lino, queria que você se apresentasse. Eu vou rapidamente colocar aqui algumas coisas do Lino, mas mais detalhe você pode colocar. Professor Lino Rampazzo, né? O Lino, ele, desde 2000, né, que você é professor aqui na Faculdade de Filosofia e Teologia da Canção Nova, já lecionou, por exemplo, Teologia Fundamental, Moral Fundamental, Sacramentos, História da Igreja na América Latina e no Brasil, Lógica, Introdução à Filosofia, à Filosofia. Tem mestrado e doutorado feito em Roma, no Instituto Lateranense, e doutorado também aqui no Brasil. Acrescente, Leno, que você quiser mais na sua formação acadêmica, para o pessoal te conhecer. Mas faz 38 anos que moro no Brasil, o sotaque me trai, tá? Sou italiano. E aquelas poucas vezes que vou na Itália, os italianos me perguntam de onde eu sou, porque mistura um pouco tudo, né? Faz parte. Tenho bastante experiência no campo do magistério, aqui no Brasil, no Instituto Pio XI dos Salesianos, na Universidade de Taubaté, na Univap de São José dos Campos e na Faculdade de São Camilo em São Paulo. E muito tempo no Unisal, onde continuo dando aula em Lorena, seja na graduação como no programa de mestrado em Direito, onde dou Bioética e Biodireito. Desde 2000, quando começou a experiência do curso de Filosofia Livre, fui convidado pelo professor Paulo César da Silva, que faz parte do primeiro grupo de jovens que se reunia com o Padre Jonas. Verdade, Ele o Paulo. e a esposa dele, a Vera. A Vilma, perdão. E daí fui convidado para começar a lecionar. Era um curso livre de 2 anos e no início funcionou na casa do cursilho de Lorena. Sim. E depois passou aqui no Instituto Canção Nova, quando a Câmara Municipal autorizou a instituição a cuidar, a abrir o curso de
ensino fundamental e médio aqui, e houve espaço também para o curso de filosofia. Em 2011, houve a abertura da faculdade, com o curso de filosofia de manhã e à noite administração, rádio, TV e jornalismo. E a partir de 2018 também houve autorização para o curso de teologia. Então, estou trabalhando mais nesse... Beleza, Nordino, vamos sentar para a gente continuar a nossa conversa. Bem, nos programas anteriores que eu fiz, a gente conversou, eu mostrei principalmente a grande contribuição que a igreja deu para a ciência, desde lá, dos primeiros séculos, né? Porque a igreja sempre se preocupou com os grandes padres da igreja, como Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio, esses homens bem enciclopédicos, né? A igreja sustentou a civilização ocidental, que caiu na mão dos bárbaros, e se não fosse a igreja manter tudo, a coisa tinha realmente sossobrado, né? E aí a igreja desenvolveu muito a ciência e a tecnologia. Até os dias de hoje, eu fico impressionado de saber, por exemplo, que... né, eu sou físico, né? Quem descobriu uma das coisas mais importantes na física moderna, o Big Bang, a origem do universo, é um padre da igreja, né? É uma coisa maravilhosa, né? Como a igreja... Isso tudo que eu mostrei. Eu estou fazendo aqui uma retrospectiva rápida só para a gente encaixar na nossa conversa. Mostrei, por exemplo, que um grande, por exemplo, Pascal, que era um grande físico e matemático, no entanto, era um homem também religioso. Muita fé, certo. Né? Por exemplo, Mendel, monge que descobre as leis da genética. Exatamente. Né? Nicolau Copérnico, cônego, né? Que descobre o sistema heliocêntrico, o Sol no centro e não a Terra. O primeiro observatório espacial do mundo foi a igreja que inventou, lá pelo volta do século XVI, e tem até hoje, da Specola, né? Então, eu mostrei em várias aulas, né, todo esse encadeamento da ciência que a igreja, junto com a fé, e que realmente construiu a civilização ocidental. Essa civilização que nós temos hoje, que é a civilização que mais deu ao mundo desenvolvimento científico e tecnológico, né? Todas as grandes descobertas tecnológicas foram feitas no Ocidente cristão. O rádio, a TV, a internet, o automóvel, a eletricidade, tudo, né? Há um doutor em ciência, historiador da ciência dos Estados Unidos, doutor Jack, esqueci o nome dele inteiro agora, que disse o seguinte, que a ciência nasceu morta no Oriente por culpa de uma cosmovisão errada do panteísmo, que tudo era Deus, então não vou estudar as leis da natureza. A igreja, como separa realmente o Criador da criatura, né? É Stanley Jack, o nome desse doutor americano. Então ele mostra que aqui no Ocidente cristão aconteceu o grande desenvolvimento científico e tecnológico do mundo por causa da cosmovisão cristã, de um Deus que é criador e que cria uma criatura em cima de leis, e essas leis podem ser estudadas. E a igreja, então, se debruçou em cima dessas leis e todo esse desenvolvimento científico. Mas o Lino é mais para o lado da filosofia, não é para o lado da física. Da né? teologia. Da filosofia e teologia. Ô Lino, eu começaria colocando o seguinte, a gente sabe que os grandes padres da igreja, ali, século III, século IV, Santo Agostinho, São Jerônimo, Santo Ambrósio, que batizou Santo Agostinho, eles se debruçaram em cima dos filósofos gregos. Por quê? E romanos também, né? Começou a falar do século III, podemos lembrar Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria começa a refletir, valorizando o pensamento racional, porque a razão é um dom de Deus. Fides et ratio, fé e razão. Então, Deus criou o homem inteligente. Então, a razão é um caminho de Deus. E ele diz que da mesma forma que o Antigo Testamento ajudou os judeus a preparar o Novo Testamento, os filósofos pagãos podiam preparar para a acolhida do Evangelho. É já um começo de diálogo entre ciência e fé.
E Alexandria era a cidade mais culta da época. Depois que, vamos dizer, o governo do Império de Alexandre Magno, Atenas não é mais a mais importante, se torna importante Alexandria. E Alexandria nasce, no fundo, a teologia, porque é contato com a comunidade cristã mais culta. O Clemente de Alexandria. É Clemente, depois Orígenes, que é o fundador da ciência bíblica. Imagina que ele escreve o texto da Bíblia em 6 línguas, comparando os vários textos nas várias línguas. É o fundador, repito, da ciência bíblica. E depois o senhor falou de Tomás e de Agostinho, que fizeram a síntese, especialmente entre a filosofia de Platão e aquela de Aristóteles, e aquela da fé. E só mais para frente que eu esperar um Alberto Magno e um Tomás de Aquino que assuma o pensamento de Aristóteles. E, no fundo, por exemplo, a Suma Teológica nasce de Santo Tomás de Aquino, nasce deste diálogo entre a visão cristã e a visão da racionalidade. Só que ele batiza o pensamento de Aristóteles. Por exemplo, para Aristóteles, o mundo era eterno. É o que diz Tomás de Aquino. Não seria contra a fé dizer que o mundo é eterno. Seria divino, né? Desde que fosse Deus que cria ele. Para Aristóteles não existia a alma imortal, porque o corpo e a alma são tão unidos que morre um e morre o outro junto. E Tomás de Aquino volta a pegar o aspecto positivo disso, dizendo o homem, sim, é uma união profunda de alma e corpo, mas o ser do homem está numa alma imortal. E ele tem que conjugar esta visão racional com a fé na ressurreição. Então ele diz que no momento da morte a alma fica como num estado de privação e quer recuperar o corpo. E a recuperação do corpo acontece com a ressurreição. Interessante este diálogo que ele faz com o pensamento de Aristóteles, mas batizando Aristóteles, salvando a fé na imortalidade da alma, salvando a fé na ressurreição. Interessante este aspecto. Lino, o Papa João Paulo II deixou essa encíclica importantíssima, né? Fé e Razão. Acho que é de 1998, se não me engano. Sim, 98. E a primeira frase da encíclica do Papa é essa: a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. E o Papa dá muita importância para a razão, para a filosofia. Os sacerdotes estudam aí 3 anos de filosofia antes de fazer teologia. Por que isso? Onde é que a teologia ajuda aí, a filosofia ajuda a teologia? Santo Anselmo, século XI, dá a definição de teologia. Doutor da Igreja. Doutor da Igreja. Fides querens intellectum, a fé que procura a razão. A experiência da fé não cai num animal, cai num ser humano, que tem a sua racionalidade. Ele tem que entender. São Pedro, na sua primeira carta, diz que temos que dar a razão da nossa fé. Aliás, a encíclica Fides Ratio cita bastante esta frase da primeira carta de Pedro: nós precisamos dar a razão da nossa fé. Então, começamos com o sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A razão pergunta: são 3 deuses? Ou é um Deus só? E o sinal da cruz, Jesus morreu na cruz, mas era Deus ou era homem? Se ele é Deus só, não salva a humanidade, porque não representa nós. Se ele é só homem, não tem... É insuficiente. É insuficiente para a salvação. Então, entra a razão. E tem que definir bem para expressar de uma maneira adequada a fé. E daí nós temos os assim chamados padres capadócios. São Basílio, o irmão dele, Gregório de Nissa, e o amigo dos dois, Gregório de Nazianzo, século IV, que eles preparam, no fundo, o concílio de Constantinopla, primeiro de 381, em que nós temos o credo completo, está a definição não só do Espírito, do Filho de Deus, que é Deus como Pai, Deus de Deus, luz de luz, dirá o concílio de Niceia antes, é Deus Filho que vem de Deus Pai, é luz Filho que vem de luz Pai, Deus verdadeiro Filho de Deus verdadeiro Pai.
gerado, não criado. Ario dizia gerado e criado. Da mesma substância do Pai. Ario dizia de uma substância semelhante àquela do Pai. E os cristãos ficaram divididos. Quem ficava com Ario é quem era católico. E houve o Concílio de Nicéia que definiu isso. Depois o Concílio de Constantinopla. E o Espírito Santo, não tinha falado do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo que é Senhor e dá a vida. Mas o Filho não é Senhor? É o mesmo indivíduo ou não? Interessante que os gregos têm o masculino, o feminino é um neutro. Então, o Kyrios masculino é o Filho. To Kyrion grego é o Espírito Santo. Para dizer que são dois discípulos. E lá nasce o conceito de pessoa. Então, São Basílio tem a fórmula, uma única substância, 3 pessoas. Um único Deus, 3 pessoas. E Cristo, são 2 seres separados, volta ao conceito de pessoa. A pessoa do Filho de Deus tem as 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Por isso ele sofre e não sofre. É visível como homem, é invisível como Filho de Deus. E Santo Agostinho, logo depois, pela primeira vez, irá aplicar o conceito de pessoa para o homem. Singulus quisque homo, una persona est. Cada homem é pessoa. Ninguém, antes de Agostinho, tinha aplicado o conceito de pessoa ao homem. Então, nós temos a revelação, o ponto de partida, quando que falei de teologia fundamental. O que significa teologia fundamental? Se nós falamos da Trindade, de Cristo, da Igreja, da ressurreição, da vida eterna, a base de tudo isso, qual é? É a revelação. Deus se revelou. Esta aqui é a teologia fundamental. Deus que se revelou. No Concílio Vaticano II, o documento Dei Verbum, a palavra de Deus, a revelação. Tudo bom. Agora, a partir da revelação, eu entendo não só quem é Deus, mas também quem é homem. E a primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem. Quem é este homem? É a mulher também? É a mulher também. É o negro também? É o negro. É o aleijado? É aleijado. É o feto? É o feto. É o paciente terminal? É o paciente terminal. Todo mundo é imagem de Deus. E enquanto para a filosofia grega o homem era considerado como espécie humana, nós temos que esperar a luz da revelação para entender que cada homem tem uma dignidade sublime. Em Esparta ou em Roma, se um filho nascia aleijado, era jogado fora. Os cristãos não faziam isso. Cada um de nós é imagem de Deus, mas precisa um tempo para definir esses conceitos, e são conceitos racionais. Se você me permite, fiquei muito satisfeito com um exemplo que uma vez você fez numa aula inaugural, talvez tenha esquecido. Você que fez porque citou as primeiras palavras da Fides et Ratio, a fé e a razão são como que as 2 asas através das quais o homem voa para a verdade. E o exemplo que eu gostei muito, é que cito muitas vezes nas aulas, o pássaro não voa só com uma asa. Não voa. O pássaro precisa das 2 asas. Eu fico só com a asa da fé, é o fideísmo, é o fundamentalismo religioso. Eu fico só com a asa da razão, é o racionalismo, que pretende explicar tudo apenas com a razão. A razão não me explica o mal, não me explica porque eu vou morrer, não me explica as injustiças, não me explica o sentido da vida, não me explica porque eu sei que vou morrer, não quero morrer. Porque esse desejo de viver sempre, de onde vem? É só a fé que me dá essa resposta. Como é que você definiria assim, a diferença entre a fé e a razão? As 2 são importantes para a vivência do cristão. Como é que você colocaria a diferença entre as 2? Até onde vai uma, até onde começa a outra? São 2 dons de Deus e não estão separados. A fé vem completar, no fundo, os primeiros passos da razão. Seria o amadurecimento da razão acontece através da fé. O homem, só com a razão, não tem o sentido completo da sua vida. Quer algo a mais. O Apocalipse diz que João fica chorando enquanto não
entende o sentido da vida, a certo ponto aparece o cordeiro imolado. Ele para de chorar, porque este cordeiro imolado é a resposta a este homem que chora porque não encontra o sentido da vida. Agora, a gente pode dizer que a razão, a ciência também está aí, ela encontra a verdade na pesquisa, na análise, no laboratório. E a fé não, a fé recebe a revelação. Recebe a revelação. Recebe a revelação. E aí não entende tudo, não entende o que está nessa revelação. O próximo ano vamos lembrar 30 anos da publicação da Constituição Apostólica de João Paulo II sobre as unidades católicas, se chama Ex Corde Ecclesia. Aliás, aquilo que você dizia antes, a contribuição da Igreja. De onde nasceram as universidades? Da Igreja. Tudo bom. E no primeiro número do documento, João Paulo II diz que muitas vezes se contrapõe o conhecimento da fé com o conhecimento da ciência, porque não se percebe que os métodos são diferentes. Na razão é o homem que procura, na fé é o homem que recebe. Recebe a verdade. Desculpe o exemplo simplesinho. Tenho o prato feito e o prato à la carte. O prato à la carte é a razão. Eu tenho que preparar o prato. O prato feito é a fé. Recebe pronto. Pronto. Eu abro a primeira página da Bíblia, a primeira frase. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Oh, Deus, então é singular. Criou. Interessante. Os gregos não tinham o conceito de criação. Não, né? Vem diretamente a revelação. Fazer do nada. Então, leio esta primeira frase. Primeiro, uma pessoa que apenas sabe ler e escrever ou só acompanha um programa pela televisão, pelo rádio, começa a aprender. Já pronto esta verdade. Depois, criou um conceito novo. Falamos de pessoa. Foi só a revelação cristã que levou a dignidade da pessoa humana. Historicamente, leia o neomarxista Roger Garaudy, francês. Diz, só através do cristianismo veio a valorização da pessoa humana. E daí nós lembramos, 2 anos atrás, o ano passado, aliás, 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Aliás, interessante, a Revolução Francesa tinha feito do direito do homem. Não é que 3 anos mais tarde, Olympe de Gouges fez a Declaração dos Direitos da Mulher e foi guilhotinada. Daí, prestar atenção, não o direito do homem, direitos humanos para homens, para mulheres. Mas a matriz disso havia, por exemplo, entre os redatores, o famoso filósofo Jacques Maritain, que ajudou para a formulação desta Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas isso não se explica sem a contribuição do cristianismo. Esta grande afirmação no Antigo Testamento, o homem imagem de Deus, é a grande afirmação no Novo Testamento, o homem filho de Deus. Qual homem? Todo homem. E daí, por ser imagem de Deus, eis o prólogo do Evangelho de João, o Verbo ilumina todo homem que vê neste mundo. Não podemos contrapor a razão com a fé. Tem uma matriz única. Lino, eu vou adiantar um pouco o assunto, porque o nosso tempo passa muito rápido. A gente tem 1 hora só, infelizmente o tempo é pouco. Mas o Papa João Paulo II, nas entrevistas dele, eu acho que com o André Frossard, se não me engano, perguntou a ele, mas... Santo Padre, por que o mundo teve essa catástrofe no século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial? E o Papa vai desenvolvendo, ele diz, olha, tudo começou lá com René Descartes, século XVI, que aquela questão do penso, logo existo, e que ali entrou um racionalismo praticamente na história da Igreja, ali logo depois da Idade Média, e abriu-se uma porta para o racionalismo, para o ateísmo, para o iluminismo. Eu queria que você explicasse isso um pouco. A razão explica tudo isso? Não explica tudo. Então, no fundo, quando que a gente se fala da visão de homem, especialmente nas várias épocas históricas, uma visão cosmocêntrica, o mundo no centro da antiguidade.
O homem é uma peça do mundo. Depois cai o Império Romano, a única instituição organizada da sociedade é a igreja e tudo vai ao redor da igreja. Então, a problemática religiosa se sobressai. Visão teocêntrica, o homem como filho de Deus, o homem como imagem de Deus. Depois, com Descartes, a visão antropocêntrica, o homem que explica tudo com a sua razão. Então, tem uma espécie de idolatria da razão. Penso, logo existo, e tem um subjetivismo. Aliás, citava antes o filósofo Jacques Maritain, ele publicou uma obra com este título, Os Três Reformadores, e tenta explicar a origem da crise da sociedade ocidental, dando, desculpa a expressão popular, o nome aos bois. Um seria Descartes, que você citou, o subjetivismo religioso do pensamento, o homem que decide tudo na vida. Depois, interessante que ele era um protestante convertido, o Maritain, o subjetivismo religioso em Lutero. E, então, a interpretação subjetiva da Bíblia. Ele começa com uma visão pessimista, a natureza humana é totalmente corrompida. Então, o homem não se salva com as suas obras são más, então, uma visão pessimista. Então, o que é que salva? A fé. E de onde vem esta fé? Da palavra de Deus, interpretada subjetivamente, o livre exame da Bíblia. E daí nasceu o esfacelamento do cristianismo. Bom, isso certamente abriu a porta também para o ateísmo contemporâneo que a gente vive hoje. Que, na verdade, começou ali... Dom Estevão Bittencourt falava dos 4 grandes nãos. O primeiro não, ele diz, foi dado por Lutero, não à igreja. Sim a Deus, sim a Cristo, mas não à igreja. O segundo não, o não dado exatamente a Cristo também. Aí vem os racionalistas. Né? Exatamente. Depois, um terceiro não dito a Deus também, o ateísmo. O ateísmo. E um quarto não dito ao homem. A hora que você fala não, aí o homem aí é aborto, é eutanásia. Exatamente. Então, tem um autor muito interessante, um magistrado mineiro, que já faleceu, o doutor Lúcio Flávio Vasconcelos, que escreveu um livro muito interessante. Raízes históricas e filosóficas do ateísmo contemporâneo. E aqui ele coloca, a partir de Descartes, etc. Tal, mas, na tua visão, né, filósofo, teólogo, esse ateísmo contemporâneo que a gente vive hoje, crescente, a gente vê aí, né, criaram até um paradoxo, igreja do ateísmo, né? Uma coisa meio... É uma associação dos ateus e agnósticos do Brasil. Não é? Existe. Uma coisa incrível. E a gente vê hoje, por exemplo, na elite cultural do país, das universidades, a gente vê muito ateísmo, um marxismo também que entra. Como é que você faz essa leitura? Bom, a gente vai precisar fazer um intervalo, né? Está mostrando ali na plaquinha. Depois do intervalo, você vai fazer uma análise disso para a gente, tá bem? Espera aí, o intervalo é bem rápido, não passa de 3 minutos, pode ter certeza. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Você viu aí, o intervalo é rapidíssimo, porque é uma televisão que não tem propaganda, não tem comerciais, então como é que essa televisão fica 24 horas no ar? Com a sua contribuição. Aí você entende a importância de ajudar a Canção Nova a manter. Não é só televisão, é rádio, televisão, é internet, faculdade. Né? A Canção Nova já formou mais de 50 sacerdotes estudando aqui. Coisa maravilhosa. Tudo isso com a ajuda das pessoas que dão. E eu quero lembrar que você pode acompanhar qualquer programa da Canção Nova, que já foi exibido, acessando youtube.play Canção Nova. youtube.play Canção Nova, você pode assistir. Né? Por exemplo, semana passada eu fiz um programa sobre Nossa Senhora de Guadalupe, que é hoje o dia dela. Mas como eu tinha esse programa aqui hoje, eu fiz a semana passada. Mas você pode assistir, entende? Se você entrar aí no youtube.play Canção Nova, você pode ver. Muito bem, quero continuar a minha conversa aqui com o professor Lino Rampazzo, professor aqui da Faculdade de Filosofia da Canção Nova, da Faculdade de Teologia. E nós estávamos falando, Lino, exatamente o seguinte: a partir de um certo ponto da história da igreja, talvez ali em 1500 e pouco,
entrou o racionalismo. Né? O racionalismo só acredita na razão. Se eu não posso provar em laboratório, não existe, então Deus não existe, tudo que é espiritual não existe, porque eu não posso provar. Isso abriu também para o ateísmo atual. Né? Agora, isso tudo é um desvirtuamento da filosofia também, não é? Com certeza, mas, como você assinava já antes, Cristo tirado mais tarde, Deus é tirado mais tarde. No começo temos um racionalismo. Esta terminação ismo, não sempre, mas com frequência indica um exagero. Exagero. Então, nós temos uma diferença, se fala, seja na filosofia como na teologia, entre deísmo e teísmo. Teísmo, acredito que Deus existe e se revela. Agora, deísmo, Deus existe, mas fez o mundo e que se vire. Eu dirijo o mundo com a minha razão. Então, começar a tirar o Deus que se revela. E tirando o Deus que se revela, Cristo é um grande homem, mas não é o Salvador. Começou. Daí você assinar antes ao filósofo Kant, como chegar um pouco ao ateísmo, não? E Kant, no fundo, acaba sendo um cético. Quer dizer, eu conheço as coisas só exteriormente, os fenômenos. Não conheço a realidade das coisas. Não posso dizer que Deus existe com a minha razão. Não posso dizer que eu tenho alma espiritual imortal. Tenho que pressupor isso e não cair tudo. Mas a minha razão não chega a poder afirmar isso. Então, isso preparou aos poucos a negar a Deus de vez. Mas seria interessante fazer referência a uma reflexão muito importante que foi realizada no Concílio Vaticano II sobre o ateísmo. É interessante que este aparece no documento do Diálogo da Igreja com o Mundo Contemporâneo, chama Gaudium et Spes, Alegria e Esperança. A alegria e a esperança do mundo de hoje são partilhadas pelos cristãos, que vivem dentro do mundo, não fora do mundo. Em um certo ponto, na primeira parte, tem um capítulo que fala da dignidade da pessoa humana. Onde é que fala do ateísmo? Neste capítulo. Então, por que o homem tem uma dignidade? De onde vem esta dignidade do homem? Do fato de ser imagem e semelhança de Deus. E o homem é chamado a entrar em comunhão com Deus com uma resposta livre. E nisso tem a sua dignidade. A partir desta premissa, como é que existem os ateus? Então, ele considera entre os fatos mais graves do tempo atual, o ateísmo. Só que não é uma leitura superficial. Começa a analisar as várias formas do ateísmo. 10 formas de ateísmo, interessante. 10 formas? 10 formas. Nós não podemos ser superficiais, até todo mundo igual, não é bem assim. Começamos a ver, primeiro, os ateus para valer, os que dizem Deus não existe. Tá. Segundo, nós temos os agnósticos. Agnóstico diz, não sei se ele existe ou não existe. Eu não tenho capacidade de chegar lá. No fundo é ateu. Agora, mas não é a mesma situação. Temos, a título de exemplo, quando havia toda a discussão na Assembleia Constituinte da última Constituição de 88, o Fernando Henrique Cardoso se declarou agnóstico, mas ele reconhece que o povo é religioso. Então, ficou de acordo ao fato que fosse colocado o nome de Deus no preâmbulo da Constituição. Não é a mesma postura do ateu que não quer nem ouvir falar. Então, não sei se existe, se não existe, respeito o povo. Já é uma outra postura. Não podemos colocar tudo no mesmo esquema, quando, no fundo, tem situações bem diferentes. Depois tem os céticos, que dizem que não existe nenhuma verdade absoluta. É uma outra forma que é muito antiga. Já na filosofia, por exemplo, Pirro negava a existência de verdades absolutas, os mesmos sofistas. Dizia, não existe a verdade, existe a opinião, que eu consigo impor com a minha eloquência. E hoje se fala, por exemplo, de pós-verdade, que seria as tais verdades da fake news. Está escrito lá, saiu na internet, então o quê? O que significa? Não tem um senso crítico?
mas isso já é de velha data. O sofista, quinto século antes de Cristo, repito, dizia, não existe a verdade. Existe a opinião que eu consigo impor com a minha eloquência e atenção. Daqui a um ano eu vou ter uma outra opinião, vou dizer o contrário que disse o ano passado. Não existe nenhuma verdade absoluta. Então, este ceticismo. Depois, um certo positivismo. Acreditar só na ciência que eu posso demonstrar. Por exemplo, algum microscópio me mostra a dignidade da pessoa humana? Não existe isso. Algum microscópio me mostra o valor do amor, o valor da fidelidade? Tem certos valores que não passam pela experimentação. Eu mesmo, Deus, nós vamos chegar a uma conclusão filosófica, não científica. Se existe uma ordem para pegar uma das 5 provas da existência de Deus, Santo Tomás de Aquino, significa que alguém organizou. Dizia o Papa Bento XVI, será que não existe uma inteligência atrás de toda esta ordem? Claro que tem. Então, nós chegamos a dizer que eu tenho uma alma humana. Não tenho microscópio que me mostre a alma, mas eu percebo que existem milhões de células que vivem de uma maneira unitária e, a um certo ponto, o dia da minha morte, começa a desagregação. Daí vou chegar à conclusão lógica de que tem que existir um princípio que unifica. Chama de alma, chama de espírito, chama como você quiser. Aliás, interessante quando a gente pega essas expressões, são mais da filosofia grega, e na Sagrada Escritura tem outro significado. Porque na Sagrada Escritura o homem é considerado sempre na sua totalidade, mas num aspecto particular. Então, homem e espírito não é alma, é o homem inteiro enquanto recebe a vida de Deus e devolve para ele no dia da morte. Alma, o homem inteiro enquanto é vivo. Coração, o homem inteiro enquanto toma decisões. Corpo, o homem inteiro enquanto tem uma manifestação exterior. Pó, o homem inteiro porque vai morrer. Carne, depende, tem 2 significados, os 2 se tornam uma só carne, neste caso indica a união do homem com a mulher, mas carne, o verbo se fez carne, que significa se tornou fraco, sofreu, morreu. Os pecados da carne que o Cristo não teve, são os pecados da fraqueza humana. Então carne é o homem inteiro enquanto é fraco. Então nós vamos usar a palavra espírito como se fosse sinônimo em Platão e na Bíblia, não é a mesma coisa. Nós temos que prestar atenção a essa terminologia. Mas continuando as várias formas de ateísmo, por exemplo, algum exalta tanto o homem que não tem espaço para Deus. Depois, a crise diante do problema do mal. Por que tanta injustiça? Esta é uma das outras manifestações, causas do ateísmo. Alguns têm uma ideia errada de Deus, dizem que não acreditam em Deus. Eu pensei uma vez numa pessoa abandonada pelo pai. Se eu quero ensinar o Pai Nosso para essa pessoa, tenho que ir devagar, porque ele não quer um pai como a imagem do pai que foi ruinzinho com ele. O nosso Deus não é assim. Então, tem todas estas várias formas. E outro ponto que está dizendo o Concílio Vaticano II é que a civilização ocidental, que dá todo este espaço à tecnologia, interessante, se permite neste momento, uma minha aluna do mestrado disse que quer fazer a dissertação sobre a criogenia. Então, vamos congelar o corpo. Quem sabe se um dia os cientistas fazem reviver este corpo. E estão gastando milhões, especialmente nos Estados Unidos, com estas clínicas para congelar os cadáveres, esperando uma fé muito grande. Tem esta visão que o homem pode tudo. Sim, ótimo. E hoje tem a expectativa de vida que aumenta. Muito bom isso, a saúde o mais tempo que podemos. Mas o homem tem as suas fraquezas. Sim. Precisa aceitar a sua limitação, que um dia nós vamos morrer. Ninguém gosta, mas esta é a nossa realidade. Esta humildade no sentido positivo do termo, de saber aceitar a nossa realidade, que tem também esse desfecho, inclusive do ponto de vista físico. Não, tem uma espécie de idolatria do ser humano. Agora, interessante, depois entra em
duas manifestações sistemáticas de ateísmo. Uma, ele não diz os nomes, se inspira mais a Jean-Paul Sartre, o homem é o fim de si mesmo, a liberdade. Ele afirma num texto dele, eu sou a minha liberdade. E depois fala do ateísmo marxista, que acha a expressão religiosa como uma alienação dos problemas do mundo. E quando este chega no poder, ataca a religião. Nesse momento eu gostaria de lembrar uma pessoa que o Papa Francisco nomeou cardeal, Ernest Simoni, que por 30 anos foi condenado aos trabalhos forçosos na Albânia. Hoje está com 91 anos de idade. Chegou no poder, este governo inspirado na filosofia marxista, aliás, o regime de Enver Hoxha proclamou a Albânia o primeiro estado ateu do mundo. E sabe qual foi o grande pecado que esse padre fez para ser condenado primeiro à morte, depois mudar para condenação aos trabalhos forçosos? Ele tinha celebrado a missa de sufrágio pela morte de John Kennedy. E por isso foi condenado. Sim. Onde chega no poder, tem o ataque à religião. Quando houve o Ano Santo de 2000, é interessante que numa das celebrações muito bonitas de João Paulo II, uma mulher já avó foi com os 2 netos. No momento do ofertório, entregou ao Papa o catecismo que ela tinha escrito manualmente para ensinar a fé aos netos, porque não podia ter o livro. O samizdat, na época da União Soviética, era toda esta literatura que passava pela máquina de datilografar. Não podia publicar a Bíblia, ter um texto religioso, daí eles publicavam, datilografavam, faziam várias cópias e mandavam para os outros. Interessante que um destes que ficou na prisão da Sibéria conta que um dia, aproveitando do intervalo em que não estava presente o guarda, levanta-se um preso e declara de cor o primeiro capítulo do Apocalipse. Depois o segundo, levanta e vai de cor repetir o segundo capítulo do Apocalipse. Depois o terceiro levanta o 4º capítulo do Apocalipse. Pulou o 3º capítulo, porque aquele que tinha aprendido o 3º estava no turno de trabalho. Então não podia ler a Bíblia, mas o homem não conseguia ficar sem a religião. Interessante isso. E o Concílio Vaticano II, esse documento que citei, Gaudium et Spes, termina com a frase que encontramos no início do livro das Confissões de Santo Agostinho: Senhor, vós nos fizestes para vós e nosso coração fica angustiado até vos encontrar. É uma das frases mais célebres de Agostinho e o Concílio fez questão de colocar esta frase. Lino, o Papa João Paulo II, na encíclica dele, Fé e Razão, ele coloca uma série de consequências negativas por causa disso tudo que a gente está conversando. E ele levanta, por exemplo, aqui, ele fala, por exemplo, algumas teologias contemporâneas, onde até nelas comparece um certo racionalismo, dentro das próprias teologias, né? E na encíclica dele, Veritatis Splendor, Sim, Veritatis ele Splendor, coloca também esse relativismo religioso que entrou dentro dos seminários também, né? Até que ponto isso acontece mesmo? No diálogo entre ciência e fé, precisa respeitar as duas. Não posso dar demais valor à fé no sentido que explicaria tudo sem considerar o grande dom da razão que Deus me deu. E será que agora, pela fé, eu vou dispensar a necessidade que tenho de alimentar-me, de ir no médico? Temos estas leis, foi Deus que colocou na natureza. E, por outro lado, a razão explica tudo. Então, a razão não explica tudo. E precisa que haja este diálogo. Quando eu
aceleram mais de um lado ou do outro, acontece o desequilíbrio. Por isso, o grande exemplo que a Igreja apresenta faz bastante tempo, especialmente a partir do pontificado de Leão XIII, é a figura de Tomás de Aquino. Quatro palavras que o Papa usa muito na encíclica, que consequente disso tudo, ele fala em cientificismo. Eu queria que você analisasse um pouco essas palavras. Cientificismo, pragmatismo e niilismo. Sim. Vamos por ordem. Cientificismo, o que seria isso? Voltamos com o ismo, que é o exagero. A ciência explica tudo. Esperar todas as respostas ao problema do homem pela ciência. A ciência explicaria, a ciência não explica tudo. É só uma parte da realidade, é só a parte física, exterior. O homem não é só físico. Então, utilitarismo. Utilitarismo é procurar apenas aquilo que é útil. Para mim, então, um certo individualismo. E vamos fazer algum exemplo prático. Tá, fica mais fácil. Com a história do Brasil recente, houve uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei de biossegurança, que prevê a possibilidade, dentro da lei, de destruir os embriões congelados depois de 3 anos, por motivo de pesquisa. Porque isto pode servir para a ciência. Mas para onde começa o ser humano? Também, se houvesse uma dúvida, vamos aplicar o princípio de precaução. Existe o Papa, num documento dele, publicado como cardeal, Donum Vitae, o dom da vida, em 1987, diz: sei que tem toda uma discussão sobre o início da vida humana, e a Igreja não fez uma definição sobre isso, mas nós temos as razões filosóficas para dizer que a partir do momento da fecundação já inicia um processo sem nenhum salto. Eu me lembro uma vez, conversava com um colega numa banca de mestrado, se discutia sobre isso, porque alguns dizem: bom, temos os gêmeos iguais, univitelinos, o único óvulo se segmenta. Então, são 2. Não sei se são 2. Então, vamos esperar que seja definida a individualidade. É são 2. E depois teríamos pessoa humana. Mas o meu colega dizia: espera aí, que seja que sejam 2. A qual espécie pertence? É secundário dizer que seja que sejam 2. O fundamental, pertence a qual espécie? Pertence à espécie humana. Não existe nenhum pulo, nenhum salto. Mas houve, aqui também 6-5 do Supremo Tribunal Federal, que considerou esta lei não anticonstitucional. Tudo bom? A lei nem sempre corresponde com a ética. Aliás, interessante um pensamento de Tomás de Aquino quando ele questiona o que é o direito. Ele diz: a palavra pode ter vários significados. Faz o exemplo da palavra medicina. Pode ser o estudo da medicina ou pode ser o remédio. E quando aplica o direito o que está reto, um significado. Direito, o lugar onde se exerce o direito, que é o tribunal. Direito, a ciência do direito. E atenção à quarta. Chamamos de direito a sentença do juiz, que às vezes é iníqua. Nem sempre a sentença do juiz ou uma lei aceita pelo Congresso é uma lei ética. Vê a questão do aborto, etc. Não? Então, a ética... Aliás, vamos atrás com a história do Brasil. A escravidão não fazia parte da lei? Era ética? Não era ética. Mas fazia parte da lei. Nem sempre aquilo que é legal é moral. É moral. É ético. Entendeu? Então tem pouco... E aí, nesse utilitarismo, entra também a justificativa para o aborto, para a eutanásia. Exatamente. Se o homem não é mais útil, se ele não produz mais, então vamos eliminá-lo. Este é útil, pronto. E é muito perigoso o utilitarismo. Onde vai a dignidade do ser humano? E o que seria o niilismo? Niilismo vem do latim nihil, significa nada. Então... Do latim nihil, né? Nihil significa nada. Então, a falta de sentido
E também, quando que tiro Deus, o resto não tem mais sentido. Eu perdi o fundamento de tudo. Aliás, interessante que você fazia referência ao ateísmo, que seria a origem de muitos males da sociedade de hoje. Não, o Concílio Vaticano II, neste documento que se dá Gaudium et Spes, diz: se a dignidade humana nasce do reconhecimento que o homem é filho de Deus, uma criatura de Deus, é chamado à comunhão com Ele. Quando tiramos essa dignidade do homem, o homem não respeita mais o próprio semelhante, não respeita mais a si mesmo. Aliás, interessante, tem esta nova área chamada de bioética e de biodireito, que surgiu não numa igreja, mas surgiu num hospital dos Estados Unidos, por parte de um oncólogo, Van Potter. Ele percebe que pela primeira vez na história da humanidade, o homem produziu os instrumentos que podem destruir o planeta Terra com nós que estamos dentro. Mas para onde estamos indo? Esta aqui é a tecnologia. Se não unimos a tecnologia com a ética, não temos futuro. O problema ecológico, por exemplo, entra um pouco nisso. Então, temos que juntar a ciência com a ética. Por isso chama de bioética. Que tem que ser uma ética da vida, juntando bem-vinda à ciência, mas que seja conjugada com a ética. E depois haverá o biodireito. Tem que haver leis que respeitam esta dignidade. Olino, nós já estamos chegando ao final do programa, eu acho que deve ter uns 3, 4 minutos no máximo, né? Eu queria colocar uma última questão, que é a seguinte. Todo mundo sabe que a filosofia marxista foi um desastre para a sociedade. Sim. Um desastre para Cuba, que é uma ilha de prisioneiros, vamos dizer assim, a Venezuela lá na miséria total, né? A União das Repúblicas Socialistas se dissolveu depois de 70 anos, porque entrou em colapso. Como é que pode, Lino, hoje, nas universidades, haver assim, essa chama tão acesa do marxismo, que todo mundo está vendo que é uma desgraça para o mundo? Como é que na sua cabeça de filósofo, de teólogo, você acha uma justificativa para isso? O Papa João Paulo II disse assim, que no século XX, os falsos profetas tiveram muito sucesso. São os Nietzsche da vida, o Schopenhauer da vida, o Marcuse da vida, né? Os Jean-Paul Sartre da vida, um Saramago da vida. Agora, meu Deus, o que falta para o povo entender essa situação que nós estamos vivendo assim? Como é que você interpreta isso? Que leitura você faz disso? Eu pego um texto, por exemplo, do padre Ehring, quando fala do marxismo. Ele diz, vamos fazer a devida distinção. Do ponto de vista de análise das contradições do capitalismo, o marxismo dá uma contribuição, mas só um aspecto. Agora, a solução que ele está propondo é desastrosa. Então, me lembro, pelo menos na experiência da Itália, as pessoas que votavam para o Partido Comunista, e havia uma grande confusão, porque eles achavam que era o partido que defendia eles. E existe, às vezes, muita ignorância, existe uma fé inexplicável, e para mim tem... A mesma fé cristã explica, no fundo, o espírito do mal que está presente. Acredito que tem também isso. O homem fica cego e sempre na história nós temos estes torcedores das doutrinas erradas. Então, que fica também diante de fatos evidentes, dos fracassos. O muro de Berlim que caiu, e nós lembramos agora, o aniversário disso foi em 89, não? Os 30 anos, muitos programas que... Mas será que não dá para ver isso? Olino, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu sei que esse programa hoje não foi muito fácil, porque nem todo mundo tem assim, uma reflexão filosófica e teológica também, mas muito importante os assuntos que foram colocados. Eu quero mostrar esse livro mais uma vez. É um livrinho que eu, que não sou filósofo, não estudei filosofia, meu tempo foi só de física e de matemática, Raízes históricas e filosóficas do ateísmo contemporâneo. Um livro bom para leigo, pessoa que não bem prático, né? Você entender por que nós vivemos esse ateísmo de hoje, quais são as raízes filosóficas, os filósofos que introduziram esse ateísmo no mundo, que o Papa João Paulo II disse que fizeram um grande sucesso no século XX. É verdade. É verdade.
Tiveram muita... Lino, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa de hoje. Eu quero terminar como a gente faz sempre, pedindo, eu peço para os padres que estão em casa, os diáconos, que nos dê a sua bênção. Eles, né, a gente sabe que a bênção como um sacramental pode ser dada à distância, né? E eu quero colocar uma intenção hoje, né, exatamente para que a juventude, né, cristã não se deixe envolver por esses falsos profetas, falsos filósofos, né, que querem eliminar Deus do mundo e aí introduz a desordem no mundo. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E nós pedimos, então, a bênção de Deus Todo-Poderoso, através dos sacerdotes e diáconos, desde as suas casas, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Lino. Deus abençoe. Igualmente. Te dê um trabalho muito bom na universidade. Obrigado. Obrigado. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.